Nessa aula eu vou te ensinar como ser aprovado no curso dos sonhos. E não só ser aprovado depois de 4, 5, 6 anos, mas de uma forma muito mais rápida e, principalmente, sem precisar ser um gênio. Esse curso é para quem não tem tempo a perder e quer ser aprovado o mais rápido possível. Esteja no terceiro ano do ensino médio, ou já tenha terminado e esteja no cursinho, ou estudando sozinho, e para quem quer fazer uma transição de carreira. Já fez algum curso e agora quer mudar de profissão. E para não te fazer perder tempo, eu já vou avisar para quem não é esse curso. Talvez não seja adequado para quem esteja no ensino fundamental, que ainda precisa criar uma base muito grande, está ali no sexto, sétimo, oitavo. Também para quem esteja querendo vestibulares militares, ITA, IME, SpaceX, nem para aqueles que estão num cursinho com uma carga horária muito puxada, que tem aula de manhã, de tarde e de noite. E agora, que só temos os interessados, eu quero te provar que você também consegue ser aprovado, assim como a Júlia foi direto do terceiro ano para Direito na Universidade Federal de Goiás, em apenas 2 meses de preparação. Ou talvez a sua história se pareça muito mais com a do Iago, que estava há 4 anos estudando e não conseguia ser aprovado. Ao conhecer o nosso método, ao aplicar algumas estratégias, ele conseguiu ser aprovado na Federal de Alagoas. Ou então da Tarsila, que fez medicina veterinária, não gostou do curso, trancou e em 6 meses foi aprovada para medicina. Ou sua história seja um pouco mais parecida com a do Guilherme, que precisava estudar e trabalhar simultaneamente, e foi aprovado nas melhores faculdades de cinema e artes visuais do país. Ou sua história pode ser um pouco parecida com a minha. Era um estudante mediano do ensino médio e fui aprovado 7 vezes em medicina. Minha história nessa área de educação começa há 10 anos atrás, em 2015, e até um pouquinho antes no ensino médio. O meu colégio antigo era muito ruim de orientação. E para você ter uma noção, eles não deixaram eu fazer o Enem no primeiro, segundo ano, nem mesmo para teste como treineiro, porque prejudicaria a escola e eu não estaria ganhando nada com isso. Que eles mesmos forneceriam formas de nos treinarmos. Mas assim, não funcionou muito bem. Eu tive dificuldade para aprender física, química, matemática, e por mais que eu tivesse alguns professores muito bons, eu não era aquele aluno que pegava o conteúdo de primeira e pronto, acabou. Tanto é que eu peguei uma aula particular no meu primeiro ano do ensino médio e foi horrível. Foram os meus 30, 50 reais mais mal gastos da face da terra. E eu lembro dessa aula até hoje, foi uma aula de bloquinhos. Aí ela chegou e pegou minha lista ali, minha folha, aí colocou ó, P para baixo, N para cima, e aí esse daqui é P menos N igual a FR, e aí você vai colocando, aí eu, tá, você entendeu? Aí eu, aham. Aí não, agora você. Aí eu, beleza, esse daqui é P menos N. Não, não, esse daqui é N menos P. Eu falei, ué, mas você acabou de me mostrar isso daqui e foi. Ou seja, ela não me explicou a lógica por trás do conteúdo, ela só falou aqui, engole e vai. Resumo, saí mal na prova e aí eu tive que rever os meus métodos para realmente aprender esse conteúdo, entender o que fazer para aprender um conteúdo de verdade. E no ensino médio, vem os amores. Eu tinha uma namoradinha escondido, que se brincar até hoje o pai dela não pode saber.
e a gente se encontrava de tarde depois do inglês dela. E nisso, eu ficava na biblioteca ali esperando-a, o último romântico dos mundos. Como eu já estava aprendendo a lidar com o conteúdo e estava saindo melhor nas provas, muita gente chegava ali na biblioteca e pedia para que eu ensinasse. Ah, Gabriel, me explica esse conteúdo aqui que vai cair na prova sexta. E aí juntava, de repente estava indo 2, 3, 4, e a gente foi criando essa rotina de toda quinta-feira eu sentava ali com os meninos para explicar o conteúdo da prova. E eu fui aprendendo muito mais dessa forma. E os resultados foram ficando cada vez melhores, tanto os meus quanto os dos meus amigos. E assim passou o primeiro, segundo, terceiro ano, e mesmo com uma orientação muito ruim, eu consegui ser aprovado em engenharia, tanto civil quanto a de produção, que seria a engenharia do futuro. Fui aprovado em direito e fiquei nessa dúvida. Acabei indo para a engenharia de produção e no meu tempo livre eu ia dando aulas particulares para fazer um pezinho de meia ali e ter o meu próprio dinheiro enquanto eu estava na faculdade. E eu fui tomando um gosto tão grande por essa área da educação que eu saí da engenharia porque a engenharia estava me atrapalhando a dar aulas. E mudei de curso, fui para administração, montei meu centro de aulas, eu tinha em torno de 100 alunos por ano, tinha outros professores dando aula ali para mim, mas eu tive um pequeno problema, que foi em 2020. Com a pandemia, eu fali. Eram mais de 100 alunos, só que a maioria eram para aulas particulares, para fazer uma prova ali do colégio. Era muito mais uma aula de reforço. E com as provas sendo online, ninguém queria estudar. Todo mundo tinha o Google ali, ainda não era a época do ChatGPT, mas tinham alguns amigos para fazer pelo WhatsApp, todo mundo junto, o Google Meet. E nisso eu falei, eu preciso me reinventar. E eu voltei lá atrás, na forma de entender como as pessoas estudam, como elas aprendem, para, na hora do vestibular, do Enem, que era algo que não ia acabar, por mais que pudesse ficar um ano sem prova, 2 anos sem prova, eles realmente precisariam aprender o conteúdo. E foi aí que teve essa virada de chave e eu precisei voltar a estudar sobre metodologias. Tanto é que eu fiz uma pós em neuroeducação. Tenho essa especialidade, mas não era tão suficiente. Muita gente perguntava, Gabriel, como que você vai provar isso? Como que dessa forma agora você vai mostrar essa autoridade que você consegue fazer? E foi aí que eu pensei, vou fazer o vestibular de medicina. É o mais concorrido? Então vamos mostrar ali que esse negócio, esse método aqui dá certo. Mudei o nome da empresa de SQN para a ProvaIn, consegui fazer vários alunos serem aprovados nos melhores cursos e nas melhores faculdades. E o desejo de aumentar isso, de fazer cada vez mais alunos conseguirem a aprovação, foi o que me motivou a abrir o método AprovaIn online. Para te ensinar, como agora eu já mostro nesse mesmo vídeo, como fazer contas mais rápido, como estudar mais rápido, como fazer a prova e assim garantir a sua aprovação. É óbvio que para você ter uma boa performance e ser aprovado, você precisa estudar. Mas o que ninguém te conta é que não é eficaz você estudar. Melhor, fingir que está estudando 10, 12, 15 horas por dia. Mas, ao contrário disso, o que você precisa é de uma estratégia. Com boas aulas, bons materiais, bons métodos, e a partir daí, essas 12 horas, elas vão virar 2, 3 horas de estudos mais reais.
Vamos conversar sério aqui. Ninguém em sã consciência consegue estudar 12 horas por dia, de verdade, e manter esse ritmo por mais de 2 meses. Tanto é que, se você observar, a maior taxa de evasão de cursinhos é em maio. O pessoal começa em fevereiro, março, chega já abril, maio, desiste de manter essa rotina e joga todo o esforço para trás por alto. Além disso, para te provar que você precisa de estratégia, eu vou te mostrar que são mais de 300 conteúdos que você precisa estudar e não só isso, mas memorizá-los. Lembrar do conteúdo que você estudou dia 1º de janeiro, ali na hora da prova do Enem, em novembro, ou do vestibular em dezembro. Você precisa saber todos esses conteúdos. Não adianta estudar de qualquer forma, porque chega na hora, vai te dar aquele famoso branco. Você sabe qual foi o número de inscritos do último Enem? Foram mais de 4,32 milhões de pessoas. E sabe quantas são as vagas? Vou te falar o número exato. 261.779 vagas. Parece ser muitas vagas, certo? Mas apenas 6,75% dos estudantes são aprovados. Se for para medicina, esse número cai. São apenas 5.733 vagas. Ou seja, de todos os inscritos, apenas 0,13% é aprovado. A média do Brasil no Enem é de 500 pontos. Para ser aprovado, você precisa de 800 em média. E por isso que eu te falo, não adianta você estudar de qualquer forma, com materiais medianos, sem estratégia, com aulas ruins, sendo que você quer fugir da média. Você quer ser um estudante de alta performance, você quer ser aprovado em um curso muito mais concorrido. Por que as pessoas contratam personal e nutricionista? Se elas sabem que para emagrecer é só cortar besteiras e ir malhar. Porque elas querem um rumo, um caminho, uma estratégia para ir muito mais rápido e com menos dor possível. Da mesma forma, as pessoas contratam um método de estudo para mostrar qual o melhor caminho a se seguir. E esse caminho que eu quero te mostrar é o método AprovaIn. Ele é baseado em 3 pilares: estratégia, autoconhecimento e foco. A estratégia é a parte prática do estudo. É a forma como você vai estudar, as técnicas que você vai utilizar de acordo com o seu perfil, ter um bom material e boas aulas. Não adianta você estudar com qualquer cursinho por aí que vai te dar uma base muito fraca. Tanto é que, por isso, eu sempre repito várias e várias vezes para os meus alunos: cria base e confia no processo. Eu até dei uma melhoradinha. Cria base e conquista o seu progresso. Porque você precisa de ter materiais adequados para o seu estudo. Essa técnica que eu vou te ensinar agora, ela é utilizada pela maioria dos meus alunos e eu quero que você não só guarde, mas aplique na próxima sessão de estudos que você vá fazer. É a técnica do trailer. Ela é uma técnica de estudos baseada na sala de aula invertida. É uma metodologia ativa utilizada nas melhores faculdades de medicina do país. E para fazer essa técnica, eu vou te dar 2 opções. A primeira, você pegar no YouTube um vídeo de 5, 10, 15 minutos estourando sobre esse conteúdo. Porque, como o próprio nome já fala, é um trailer para você ter uma prévia do que precisará ser entendido no final da sua sessão de estudos daquele conteúdo. Ou você pode fazer como os alunos do AprovaIn e utilizar o resumo que é dado antes da aula, para que eles já saibam qual vai ser o conteúdo e tem sempre questões guiando
Por exemplo, perguntando qual a fórmula desse conteúdo, quais as unidades de medida. Nesse caso simples de aplicação, como você faria para que no momento da aula mesmo, ou do estudo posterior numa teoria, num livro, numa apostila, você já saiba a parte principal. As suas dúvidas já sejam sanadas. E não aconteça duas coisas. Uma, que você fuja da teoria e estude só uma parte rasa, novamente sem base, então, consequentemente, não vai ter um progresso. E o segundo é ficar lendo aquela teoria, pegar ali o primeiro parágrafo do livro e você leu o segundo, leu o terceiro e não entendeu nada. E aí fica aquele estudo maçante, chato, que não vai te levar em lugar nenhum, vai te dar só sono e desespero por não conseguir aprender o conteúdo. Se você reparar na prática, muitas das séries, dos filmes, já começam ali no meio, no clímax, e depois eles voltam para o início. Então essa técnica do trailer é para já te dar uma base do conteúdo, saber o que você está lendo naquele primeiro parágrafo. E assim vai aumentar absurdamente a sua absorção do conteúdo. Presta atenção que agora eu vou te entregar o ouro. Essa é a técnica que os meus alunos utilizam para aumentar consideravelmente os seus acertos nos simulados e na hora da prova do Enem. Eles utilizam a técnica do prézinho. Por quê? Não adianta somente fazer os simulados. O mais importante é corrigi-los. Para isso, precisa ser uma correção ativa. Sempre que você fizer um simulado, você vai pegar e juntar com algum amigo, 2, 3, 4 amigos, fazer um grupo pequeno, no qual vocês corrijam questão por questão, explicando uns para os outros qual é o erro daquela questão. Por exemplo, questão número 1, todo mundo acertou? Beleza, bora para a questão número 2. Na questão 2, só o fulano X errou e todo mundo acertou. A gente vai explicar para esse fulano X por que a questão B que ele marcou está errada e por que a questão C, que é a certa, ela sim é aquele gabarito. Na questão 3, só o fulano X acertou e todo mundo errou. Nesse momento, o jogo vira. A caça vira o caçador. E ele que vai explicar para os demais por que aquelas que eles marcaram estavam erradas e aquela questão que ele marcou, sim, estava certa. Nesse momento você aprende muito mais. É ensinando que você aprende. Você vê as lacunas de conhecimento, você vai evoluir consideravelmente. Por quê? Explicando, você facilita cada vez mais aquele conteúdo na sua cabeça e prega, concretiza aquilo lá na sua memória. Outra técnica que faz aumentar muito os seus resultados é a técnica do garimpo. Se você não sabe, a prova do Enem ela é baseada na TRI, que é a teoria de resposta ao item. As questões mais fáceis, elas são consideradas muito mais do que as questões difíceis. Como assim mais consideradas? Elas têm um peso maior, elas valem mais. Por mais contraintuitivo que pareça, você acertar as questões fáceis vão te dar mais nota do que você acertar as questões difíceis. Por isso, a primeira coisa que você precisa quando pegar a prova do Enem é sair garimpando essas questões. Descobrir quais são as fáceis, quais são as médias e quais são as difíceis. Por quê? Se você fizer em ordem da 1 até a 90, é uma prova que foi feita para não ser terminada. Se você se prende ali no meio da questão 40 e perde muito tempo porque é uma questão difícil e deixa 10, 15, 20 questões sem terminar para ter que chutar no final, e às vezes são questões mais simples que você deixou sem fazer e chutou errado, infelizmente, o que acontece? A sua nota vai lá para baixo. Por isso, a técnica do garimpo é sair garimpando as questões fáceis primeiro, as médias depois e as difíceis.
Ah, Gabriel, como que eu vou saber quais são essas faces? São várias formas que você aprende a descobrir, a discernir. Essa daqui é fácil e ela vai me dar muito mais nota. Isso tudo eu te explico dentro do método A Prova In, de uma forma muito mais didática e muito mais simples, mostrando. Essa daqui é sim uma questão fácil e você precisa acertá-la. E não adianta você aprender a fazer a prova e ser lento. Você precisa ter muita agilidade com as contas. No segundo dia são 90 questões, sendo praticamente 75 de conta. Nisso, você precisa acelerar ao máximo, tendo técnicas. Por exemplo, vou te ensinar aqui uma agora que eu quero que você grave e utilize para sempre. Como dividir por 5 mais rápido? Você sempre vai dobrar o número e passar uma vírgula diminuindo. Como assim? Vamos pegar 20 e dividir por 5. Pega o 20 e dobra, dá 40. Pega uma vírgula que estaria depois desse zero e passa para o meio, ficando 4,0, que é a mesma coisa aqui, 4. Ah, Gabriel, assim é muito fácil. 20, eu sabia sem precisar dessa técnica. Agora vamos pegar o número então 24. 24, quando você dobra, fica 48. Pega a vírgula, que ela é imaginária, no final do 8 e passa para o meio, ficando quanto? 4,8. Duvidou? Pega a sua calculadora e faz. E se for 1 milhão dividido por 5? É só você dobrar, fica 2 milhões, passa uma vírgula, 200 mil. E se for 1,2? Da mesma forma, dobra, fica 20, fica 2,4, passa mais uma vírgula, fica 0,24. Dá para fazer isso com qualquer número. E essa técnica e muito mais eu te ensino dentro do método A Prova In para você agilizar as suas contas. Os outros dois pilares são o autoconhecimento e o foco, que juntos eles vão te dar a disciplina, a motivação e a inspiração para que você consiga ser aprovado. Além dos subpilares que vão te garantir o foco para conseguir essa aprovação, que é atividade física, alimentação, sono e descanso. Agora que você entendeu as bases do que eu te passei, tem uma forma mais intensa e aprofundada de aprender todos esses pilares e conseguir a sua aprovação. E quanto que você pensa que custa tudo isso? Aqui na minha cidade, um cursinho sem todos esses pilares, essa estrutura te dando base, custa em torno de 2 a 3 mil no mês. O método A Prova In presencial custa R$ 2.100 por mês. Mas como a nossa intenção é garantir a aprovação de muito mais alunos, aqueles que se esforçam e merecem essa vaga, mesmo que não tenha uma condição financeira favorável ali para investir nessa educação, a nossa intenção é democratizar isso. O valor será 12 vezes de R$ 100. Desde já eu quero te mostrar a honestidade e a transparência do nosso método, não sendo mais um do digital para colocar ali em 97 para te passar uma falsa ilusão, tanto de aprovação quanto de valor. Aqui eu realmente quero que você seja aprovado de verdade. Esse valor é uma fração do nosso presencial, ele é praticamente a metade de um mês de aulas e de acompanhamento ali com a mesma estrutura, para garantir a aprovação de muito mais estudantes. E o que é essa estrutura? São aulas de matemática, física, química e biologia ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas. Além disso, o material incluso, todos os resumos prévios da aula, todas as listas de exercícios, simulados, correções de simulados ao vivo e aulas de linguagens e humanas baseadas na linha do tempo para que você realmente aprenda a fazer a prova do Enem.
e não seja mais só uma aulinha ali de história para socar coisa na sua cabeça. Aqui a gente quer agilidade e efetividade no seu aprendizado. Além disso, uma plataforma para você gerir todos os seus resultados, porque não adianta você ir fazendo simulados, ir fazendo questões sem saber se você está melhorando ou não. Além disso, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e tudo isso a gente entrega, tudo incluso nesse valor. Gabriel, e acompanhamento? Também tem a mentoria toda semana para a gente ir trabalhando sobre técnicas, estratégias de prova, estratégias de estudo, para você descobrir qual é a melhor, aquela que se encaixa para o seu perfil. E nesse momento surgem algumas dúvidas e empecilhos. Ah, Gabriel, eu não tenho tempo. Todas as aulas elas vão ser gravadas. Por mais que tenha ao vivo, você consegue assistir depois. Pode colocar ali no 2.0 e assistir em 1 hora de aula e já resolve o seu problema de tempo. Eu não consigo. Mais uma vez eu vou repetir. Cria base e conquista o seu progresso. Não adianta você querer aprender matemática, física e química sem ter matemática básica. Essa é a maior dificuldade dos estudantes, por isso que esses 3 conteúdos são tão difíceis e não entram na sua cabeça. Por isso a gente volta desde lá do inicinho mesmo, do comecinho de mais, menos, multiplicar, dividir, tabuadinha, para que você chegue e aprenda qualquer outro conteúdo dessas matérias. Ah, não é para mim. Se você está estudando sozinho ou num colégio mais fraco, ou quer mudar de profissão, eu tenho certeza que todo método ele foi feito para você, para acelerar o seu resultado e não ficar aí patinando, enxugando gelo sem conseguir a sua aprovação. E eu falo isso porque tem todos esses alunos aqui que foram aprovados e muito mais que não cabe eu enfiar tanto print aqui, tanto agradecimento, e você pode ser mais um desses aprovados e mudar a sua vida. E de bônus, você ainda leva a comunidade Aprovaim, onde alunos tiram as dúvidas de outros alunos, temos os monitores, para que não fique nenhuma dúvida para trás. Além disso, a plataforma de questões estuda.com para todos os alunos que entrarem e acesso à correção de 2 redações por mês para todos os alunos. Então clica aqui embaixo e adquira já o método Aprovaim para você ser aprovado muito mais rápido. E assim que você concluir a compra, você vai receber no e-mail uma pesquisa para a gente te conhecer melhor, entender o seu perfil de estudos e ainda terá a oportunidade de adquirir uma mentoria individual comigo para a gente já traçar o seu planejamento de 2025. Se você entrar e ver que não é para você, que você não está pronto para ser aprovado, eu te dou 7 dias de garantia para você pedir o seu estorno completo do valor. Então você ainda pode entrar, fazer o teste e ter o gostinho ali de estar mais perto da sua aprovação. É uma satisfação te ter até aqui. Tenho certeza que você vai ser um desses 7% dos aprovados. E eu estou te esperando lá dentro do método Aprovaim. Clica aí. Tchau, tchau.